E aí, pessoal, beleza? Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Hoje, algumas dicas em relação ao pouso. Muita gente, na hora de pousar, né, tem dado alguns problemas. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Tem dado alguns problemas no pouso. Então, vou deixar algumas dicas lá do meu livro aqui para acrescentar alguns detalhes. Quando você vai pousar, muitos pilotos, né, acabam não conseguindo pousar. Por quê? Porque o freio, né, ele às vezes está muito longo. E na hora que você vai pousar com esse freio longo, você acaba varando o pouso. E isso faz com que a vela não diminua a velocidade dela e acabe o quê? Tendo consequências, você pousando e você cai para frente. Então você precisa, antes de fazer o voo na sua vela, fazer uma regulagem. Essa regulagem, ela vai te dar um ponto, né, no qual quando você freia, você consegue pousar suave, em pé. Esse mesmo voo que você chega, né, para ter um pouso, para não ser perigoso, ele também é o freio muito curto. Quando você tem um freio muito curto e você não calcula a altura certa, você acaba estolando a vela. E aí, quando você estola a vela, você cai de costa. Quando você cai de costa, o ideal, né? Você tem uma selete que tem um musser, um airbag, porque isso vai te fazer com que você tenha mais essa habilidade. Uma outra coisa que pode acontecer na hora do pouso, os freios eles não estarem simétricos. Alguém mexeu na vela, marcou, botou, e quando você vem pousar, esses freios, cada um está numa altura, cada um está no tamanho, e aí esse é um ponto perigoso, você acaba pousando um pouco, fazendo um pouco de curva, e o que acontece? Torção no pé, às vezes quebra o pé. Esse pouso, ele precisa ser simétrico. E o que você pode fazer nesse caso? Antes de você voar, você juntar os dois freios juntos, isso na escolinha, e você seguir a mesma mão até a emenda lá, uma costura que tem. Quando você chega ali naquela costura, algum amigo teu ou você mesmo vai segurar os dois freios iguais e seguir essa linha até a costura. Se por acaso essa linha tiver uma diferença de 5 ou 10 centímetros, na hora que você está pousando, você vai pousar fazendo curva. E isso tem acontecido muito. E as pessoas acabam quebrando. Por exemplo, quando aparece alguém lá, quebrei a perna no pouso. Quebrei isso aqui. Eu falei, traz a vela aqui. E o que acontece? É batata. O freio está diferente, o tamanho. Então, principalmente se o ambiente do pouso, né? Principalmente uma pessoa que vai fazer tirada ou vai para uma região nova para voar e não conhece muito o pouso, e aí juntando esse freio mais o local, ele acaba acidentando. Uma outra coisa também muito importante no pouso, a gente vai evoluindo, né, as nossas questões, um pouso e libera uma bolha. Então você está vindo pousar e uma bolha aparece. O que acontece com a vela? A vela acaba tendo uma subida, né? Uma inclinação do borde de ataque. E ela tende, depois de sair desse borde de ataque, ter um avanço. Quando ele tem esse avanço, às vezes muito rápido, e não dá tempo para o aluno frear, e esse avanço, ele acaba botando assim,
um fronte. Você está vindo pousar, a vela vai para trás, sai imediatamente da bolha e a vela avança. Se você não conseguir frear, ela pode dar um fronte e você dá uma despencada. Tem vários casos disso aqui. Uma outra coisa que pode acontecer, que é o pior na minha opinião, é quando você está para pousar, tem esse pêndulo para trás e quando avança, a vela não fecha, que é o pior. Parece incrível, mas ela fechando e você despencando, a ação do acidente é menor do que ela não fecha. Quando ela não fecha, vai à frente e não dá fechada, você tem um pêndulo, você depois vai para baixo. E quando vai para baixo, você, tipo assim, vai muita intensidade. E aí você bota as pernas, pode bater o peito e acabar machucando muito mais do que você caindo quando ela dá um fronte. Então, qual é uma solução para você, quando vir para o pouso, não ter essa bolha? Essa bolha, ela é liberada por causa que você vem em velocidade e a sua sombra do teu parapente faz liberar essa bolha. Então, o ideal é, se você chegar nesse pouso um pouco mais alto e procurar a sombra do teu parapente e passar no pouso, liberando essa bolha antes de você ir lá fazer o procedimento para pouso. Isso é muito importante, cara. No nosso curso lá, o CAP, e o instrutor de alta performance instrutor, a gente tem esse conteúdo que tem evitado muito de pessoas se machucar. Então, antes lá, na hora que você vem para o pouso para frear, você chega alto, procura a sombra do teu parapente, passa na sombra, libera essa bolha, vai lá e faz os procedimentos normais, vai fazer com que essa bolha não te pegue prevenido, né? E uma outra coisa também, eu anotei aqui no livro, né? Uma outra coisa importante, principalmente quem vai fazer tirada, vai em outros ambientes de voo, é procurar, antes de subir, dar uma olhada no tamanho do pouso. Porque os pousos restritos, isso é um laudo, tá? Que eu trouxe da Suíça, que fala que quando o pouso é restrito, a pessoa acaba fazendo curvas e movimentos muito intensos que faz estolar a vela, negativar, fazer até um full stall do alto, tudo por causa... O que eu estou falando, pessoal, é tudo na hora do pouso. É muita coisa na hora do pouso, muita. Então você precisa avaliar esse pouso. Você ir lá olhar, não é olhar da rampa, você passar pelo pouso, perguntar, vem cá, tem buraco que não tem? Você precisa fazer essa avaliação. Uma coisa também importante, muito importante, que tem acidente no pouso, é quando o pouso até é grande, você conhece o pouso, mas quando você está vindo para o pouso, você chega um pouquinho alto. Aí o que acontece? Na tua mente, ou a galera grita assim, pousa aqui, que você vai varar. Rapaz, isso é batata para ir para o hospital. É batata. Eu estou falando de coração, porque isso é um laudo. O cara grita, pousa aqui, você varando o pouso, está um pouquinho alto, ou a tua mente fala assim, eu vou pousar perto da galera. E aí nessa hora você faz uma curva. Mas quando você faz uma curva, a vela desce de cauda e não dá tempo de você completar o pouso. O que acontece? Braço quebrado, perna quebrada, machucado, não morre, tá? Mas se rebenta todo. Tem mais coisas aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou, porque tem esses avanços, né, da vela, ele também pode ser um pouquinho mais alto.
mas eu só vou deixar esse conteúdo, que tem bastante aqui no livro, sobre o pouso, tá? Mas para acrescentar para vocês alguma coisa aí, e se fez sentido para vocês, vocês passem esse vídeo para alguém, para um amigo que está começando, um antigão, que não entende certos detalhes de freio, e ele precisa ter alta performance. Então, o instrutor de alta performance, na hora dele ensinar o aluno, na hora de queria ser instrutor, ele nos procura para ter esse curso de instrutor de alta performance. Pô, cara, Aquino, eu não vou dar aula, eu não quero dar aula, mas eu quero ser uma mente evoluída de alta performance. E aí a gente ajuda também, isso aí não fica... Beleza? Tem muita coisa aqui, cara, mas eu não vou deixar essa live muito longa, porque a gente já percebeu que muito longo, e quando não tem assim, as pessoas não fazem pergunta, não compartilha, é porque não tá legal. Então, para não ficar muito longo, a gente termina por aqui. Deus abençoe. E uma coisa eu preciso falar antes de finalizar. Isso aqui é você, ó. Você aqui, ó. Você. E você quer ou fazer um cross, quer ser um instrutor de alta performance, você quer fazer duplo, você quer fazer acro, o que seja. Nessa caminhada, nessa direção, entendeu? Você tem que entender que essa primeira parte, você tem que dar 80%, tudo 80%, 80%. E os seus resultados, eles vão ser 20%. Você vai querer voar mais, afunda, você quer fazer lift, não consegue. Você quer ser um instrutor bom, mas não tem muito aluno. Você vai trabalhar muito, mas vai ter pouco resultado. Isso a maioria dos pilotos acontece. Então, o que acontece? Quando a gente dá a mentoria, esses 80 fica 20. Então a gente acaba trabalhando 20 e os resultados ficam 80. Então, uma mentoria de qualquer área, ela é sempre assim. Se você fica tentando, nada é errado desse plano. Tentativas e erros. Tentativas e erros. Isso é um plano. Mas não é um plano hoje que dá certo. Por exemplo, a gente tem uma mentoria de revisão e manutenção. Quem comprou e quem quer comprar essa mentoria faz de 3, 4 mil por mês. Mas se o cara pode fazer sozinho, pode. Mas ele vai ficar errando, o produto vai sair errado, e ele vai se queimando nesse processo. Então você precisa ter um mentor em qualquer área da tua vida. E a gente está falando de voo. Se você quer ficar mais alto, que você quer ir mais longe. Por exemplo, eu vou também para a Europa. Eu já fui duro para a Europa. E aí, por ter a habilidade de fazer com que isso aconteça, a gente trabalha 80 e tem resultado 20 e acaba não indo. Beleza? Então não fique nessa área da sua vida. Nessa aqui, ó. Tentando, e 80% da sua energia, do seu dinheiro, e só tem resultado 20%. Tenta fazer isso, essa caminhada. Beleza? Tô junto com vocês, mesmo que ninguém tenha dinheiro para comprar curso, é só me ligar aqui, não me ajuda nisso. Hoje foi um cara lá, a gente ficou quase 3 horas conversando sobre um assunto de acelerador, que é um dos meus conteúdos do meu livro. O acelerador, cara, é um conteúdo muito longo, mas a gente vai deixar isso para outro dia, beleza? Então, só falando alguns itens de como você chegar no pouso e tentar não se machucar. Um abraço e tenha uma boa noite. E Deus abençoe a todos. Ó, eu tô indo no culto dos homens agora. E aí, vocês estão por onde agora? Tem que evoluir, pessoal. Um abraço aí. Tchau, tchau.